Visões sobre a cirurgia bariátrica. O ponto de vista do médico e o ponto de vista do paciente. Esse vai ser o nosso programa de hoje, nosso Bariatric News GOCcast. E mais do que uma honra, é um grande prazer receber aqui Alberto Danon, jornalista. A gente se conhece há tanto tempo, Danon. Eu já nem sei mais quanto. Eu sei que é mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Mas já não sei mais quanto é. Quanta coisa a gente já percorreu nesse caminho da obesidade, da cirurgia bariátrica. E o nosso objetivo hoje é trazer para quem vai nos acompanhar aqui a visão do médico, a visão do lado do cirurgião e a visão do lado do, hoje, paciente Alberto Danon. Hoje a gente, claro que não tem como esconder o lado do jornalista, mas o que a gente queria explorar mais aqui, Danon, hoje, é a questão do paciente. Seja bem-vindo. Muito obrigado, a honra e o prazer é todo meu. Uma amizade que virou admiração. Eu te admiro há muito tempo como pessoa e como profissional. E é uma alegria estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Bom, Danon, o nosso assunto hoje é muito sério. Se leva isso meio em tom de brincadeira, mas o assunto obesidade é muito sério. Porque os números são muito grandes, são números altos, com muitos zeros, com um percentual muito alto. A obesidade ela cresce numa velocidade avassaladora, principalmente no adulto jovem e, sem dúvida nenhuma, hoje, em termos de saúde pública, a obesidade é o maior problema. Agora eu vejo que a sociedade trata isso de uma forma um pouquinho diferente da forma como a gente gostaria. É uma forma estigmatizante, é uma forma preconceituosa, é uma forma de estilo de vida. Você tem obesidade pelo teu estilo de vida que é ruim, ou seja, a culpa é tua. E a questão é totalmente diferente. Se a gente tiver que colocar a culpa em alguém, eu acho que não tem, mas eu acho que a culpa ela é nossa. É de todo um sistema que criou uma fábrica de obesidade, né? Hoje, a nossa vida do dia a dia, ela leva à obesidade e a gente tem depois a questão genética, tem muitas coisas envolvidas. Agora, como o Alberto Danon enxerga isso hoje? Por que a sociedade não consegue ver a obesidade como uma doença? Por que nós enxergamos o câncer como uma doença, a broncopneumonia como uma doença, a úlcera como uma doença? Ninguém tem culpa de ter úlcera. Ninguém vai dizer, olha, você tem úlcera, você tem câncer, você tem artrose, você tem endometriose, porque a culpa é tua. E a gente ainda, neste tempo que nós vivemos hoje, com tudo o que se sabe, a gente ainda continua achando que a obesidade é culpa da pessoa. Pois é, eu sempre vejo o seguinte, a obesidade é genótipo, ação do meio ambiente e fenótipo, ou seja, tanto a parte genética como a ação do meio ambiente. Mas eu vejo que essa resistência da sociedade ocorre porque as pessoas acham, olha, ele come demais, ele vai fazer ginástica, não vai fazer ginástica, por que ele não vai treinar? Por que ele não faz isso? Por que não faz aquilo? Mas ele tem algum problema interno, é uma doença. Então as pessoas não enxergam isso como doença e, consequentemente, tem resistência e muitas vezes preconceito em relação a isso. Isso é muito sério. Tanto é que hoje existe um termo chamado gordofobia, né? Que foi bem colocado, inclusive, porque existe uma série de preconceitos, mas as pessoas precisam entender. Então, programas como esse, ou como lives que são feitas semanalmente, explicando o que é a obesidade, explicando o que é uma doença, são imprescindíveis, diria até vitais. A obesidade é uma doença e ela precisa ser considerada uma doença de saúde pública, porque os números são crescentes. E a gente precisa que todos colaborem. Nós precisamos de uma força de trabalho juntando governo, juntando a parte médica, juntando as empresas,
a sociedade, se não houver um esforço de todo mundo, vai ser muito difícil que a gente consiga triunfar perante essa doença. E quando a gente olha, por exemplo, os Estados Unidos, que a gente sempre toma como exemplo nesse sentido, porque os números de obesidade lá são muito grandes, a gente vê que é muito associado com estilo de vida. Mas a genética é fundamental, porque a gente vê que mesmo muitas pessoas expostas ao mesmo estilo de vida, elas não ganham peso. Então são muitos fatores envolvidos, a genética, a questão familiar, ela ganha cada vez mais peso. Mas, sem dúvida, é uma doença difícil de abordar, porque ela tem um caráter de cronicidade muito importante. Então, aquela pessoa que ela começa a aumentar de peso, talvez a pior coisa que ela possa fazer é a famosa dieta, né? Porque é a primeira coisa que ela tenta. E quando ela começa a fazer dieta, ela começa a bagunçar todo o controle metabólico. Todas as vezes que a gente diminui a oferta calórica para o ser humano ele vai reagir fisiologicamente da mesma forma. Ou seja, ele vai frear o metabolismo. Ele entende que está diminuindo o peso, ele não quer diminuir peso, ele freia o metabolismo num primeiro momento e num segundo momento ele aumenta a fome. Então é por isso que a gente faz uma dieta, tem um resultado bom inicial, mas na maioria das vezes o que a gente escuta, doutor, eu emagreci 6, mas depois ganhei 8, porque sempre vai ocorrer uma compensação. Agora, Danon, é muito nítido e qualquer pessoa que estude um pouco, ela vai reconhecer, ela vai saber que o melhor tratamento para a obesidade e toda a síndrome metabólica que vem junto, diabetes, gordura no fígado, hipertensão, apneia do sono, consequências mais mecânicas, artrose de quadril, artrose de joelho, lesões ortopédicas diversas. Para essas doenças, o melhor tratamento é a cirurgia. Mas a cirurgia ainda tem números muito pequenos. Embora muitas vezes a gente escute de uma imprensa que não estuda adequadamente o assunto, a palavra banalização da cirurgia bariátrica, nós operamos ainda menos de 1% das pessoas que têm indicação. Não é das pessoas que têm indicação para fazer a cirurgia bariátrica. Uau. E a Sociedade Americana, ela fez um estudo buscando entender por que nós não operamos mais. Sabe qual é a razão? Qual? Número 1, medo. Medo? Medo da cirurgia? Medo da cirurgia. Medo de ser feliz. 2 medos, Danon. Primeiro é o medo da cirurgia e, nitidamente, é o medo de morrer. Eu tenho medo de morrer. Então as pessoas deveriam correr para a cirurgia, porque o risco de morrer sem a cirurgia pelas complicações da obesidade são muito maiores. Exatamente. E o segundo medo é o medo da mudança, da transformação. Espera aí, mas com essa cirurgia eu vou poder continuar comendo pizza? Eu vou poder continuar comendo hambúrguer? Eu vou poder continuar tomando a minha cerveja? Então, esse é o segundo medo. O primeiro medo é o medo da operação e o segundo medo é o medo da adaptação à operação. Então, em relação a isso, eu acho que a gente precisa deixar muito claro que a cirurgia bariátrica hoje, que a gente chama também de cirurgia metabólica, porque é uma cirurgia que modifica, ela põe um turbocompressor ali no metabolismo, ela faz a pessoa render mais e perder peso com mais facilidade, ela é uma cirurgia de segurança absoluta. A cirurgia bariátrica é totalmente segura. Sempre foi muito segura, mas nos últimos 20 anos, com a evolução da abordagem minimamente invasiva por laparoscopia, com a evolução da anestesia, dos instrumentos que a gente usa para fazer a cirurgia, ela ficou 100% segura. Então,
o medo ele tem que ser da doença e não da cirurgia. Da doença cardiovascular, do infarto, do derrame, do AVC, da tromboembolia, da trombose, da tromboembolia pulmonar. Então, essas são as complicações principais da doença. Agora, você teve medo da cirurgia? De forma alguma, não tive medo. Eu acho que é porque eu conhecia muito a questão e conhecia principalmente por ser o intermédio, né? Então eu conhecia racionalmente. Porém, emocionalmente, você acaba se falar, puxa, eu vou fazer cirurgia, será que eu consigo emagrecer sem a cirurgia, né? Você tenta, mas obviamente que não dá. Não dá porque o estilo de vida, a correria, a ansiedade, e é exatamente o que você falou. Porque a obesidade é uma doença. Então você vai naquele ioiô, vai e vem e você aumenta. Então, na verdade, eu não tinha medo algum da cirurgia. Na hora que me decidi, não vi a hora de fazer. Danon, mas você vivia uma situação especial porque você convive nesse meio de tratamento da obesidade e da cirurgia bariátrica há muitos anos. Então, você já viu muitos pacientes que fizeram a cirurgia, você já entrevistou muitos pacientes, já conversou com muita gente. Então, a tua situação provavelmente é uma situação muito diferente de quem está escutando a gente nesse momento. Então, eu acho que a gente precisa deixar claro para essas pessoas que a cirurgia bariátrica é um procedimento absolutamente seguro. Porém, precisa estar bem preparado, precisa estar acompanhado ou sendo tratado por uma equipe especializada e qualificada para isso e também fazer o acompanhamento pós-operatório. Cirurgia bariátrica é diferente de operar apêndice, de operar vesícula, de operar cisto de ovário, de operar o joelho, o ligamento do joelho. Por quê? Porque ali você tira a vesícula, você tira o apêndice, você tira o cisto de ovário, conserta o ligamento que está roto e o problema está resolvido. Acabou. Ninguém precisa fazer uma segunda cirurgia de vesícula, uma segunda cirurgia de apêndice. Mas o tratamento da obesidade é diferente. Por quê? Porque é um programa, e isso é muito importante que as pessoas entendam. Cirurgia bariátrica não é uma operação que você faz e ficou tudo bem. Terminamos por ali. A cirurgia, na verdade, ela não é exatamente, mas a gente simbolicamente fala, é o começo. O começo foi na primeira consulta, antes de fazer os exames. Mas a cirurgia é o começo. A partir daí, nós criamos uma situação metabólica que vai favorecer a perda de peso. Almino, você usou uma palavra importantíssima, é um programa. Isso mostra que é um conjunto de ações e a questão transdisciplinar de vários profissionais que te ajudam e você tem que ser partícipe, ou seja, você tem que participar, querer emagrecer, não ser emagrecido, não na forma passiva, na forma ativa. Uma vez eu perguntei para um paciente que teve muito sucesso com o tratamento dele, com a cirurgia, escuta, qual é o segredo? Precisamos ensinar as pessoas qual é o segredo. E a resposta foi assim, doutor, eu sei, eu sou engenheiro, eu entendo de engenharia. Quer saber alguma coisa de engenharia? Me pergunta. Agora, de cirurgia bariátrica, eu não entendo nada. E foi assim que eu fiz desde o começo. Como eu não entendo nada, eu vou fazer o que as pessoas que entendem me orientam. Perfeito. E eu acabei fazendo tudo o que me disseram. Era para fazer preparo e acompanhamento com a psicóloga? Ok. Eu vou fazer. Eu vou fazer acompanhamento com a Nutri. Eu vou fazer atividade física da maneira como foi orientado. Eu vou seguir o esquema de acompanhamento pós-operatório, consulta com 3 meses, exame com 6, exame com 9. Eu vou fazer o que eu
for orientado a fazer, porque eu acho que eu não entendo nada disso. Então, eu preciso seguir as diretrizes de quem entende. Essa é a chave do sucesso. Isso é a chave do sucesso na engenharia, isso é a chave do sucesso no direito. A gente precisa consultar com as pessoas que entendem e confiar que nós estamos tendo o melhor tratamento. Por isso é muito importante essa ligação, esse relacionamento entre o paciente e a equipe que fez a cirurgia, porque também não é o cirurgião, a nutri, a psicóloga, o endócrino, é o grupo todo trabalhando em benefício do paciente. Perfeito. E, além disso, é muito importante que essa equipe seja especializada no assunto. Não adianta você ir por uma nutricionista que não é especializada. Ela pode até tentar, mas ela não tem a experiência no assunto. Agora, a gente tem uma outra questão, Danon, também, pelo convívio, que eu silenciosamente, porque achava que que eu não deveria interferir dessa forma, mas eu via a tua dificuldade, né? Não tanto com o peso, mas com o agravamento das tuas condições de saúde, pela piora dos teus níveis metabólicos, Isso. do açúcar, do colesterol, da gordura no fígado. E eu fiquei muito feliz quando o Alberto Danon, olha, vamos conversar sobre a cirurgia. E você lembra que eu não perdi essa oportunidade. Sim. Quando você me falou, olha, já. Vamos lá no consultório. Isso me motivou mais ainda. Vamos sentar, vamos conversar, vamos fazer os exames e vamos começar a trabalhar no teu preparo para a cirurgia. O que aconteceu, Danon? Isso é uma decisão que ela vai ocorrendo aos poucos, um dia vira a chave, como é que é? Muito interessante o que você pergunta. Na verdade é o seguinte, olha, eu sempre fui gordinho, vai e vem, fazia dietas e tal. Em 2015 eu perdi minha mãe. Ela já tinha idade e tal, mas eu achei que peguei numa boa, mas inconscientemente isso me afetou. E a partir daí a obesidade começou a aumentar mais e realmente os índices metabólicos piorarem também. E aí, o que acontece? Foi muito interessante que nós começamos na pandemia a GOK Live, né? Que nós começamos a fazer. E nos reaproximamos ainda mais intensamente do tema. Vamos fazer uma parte, Danon. A pandemia trouxe algumas coisas boas, né? Sim. A maioria muito ruim, mas algumas coisas boas. E eu acho que a GOK Live foi algo extremamente importante durante a pandemia. Continua sendo, a gente continua ajudando um monte de gente. Então, isso é o que nos anima a conseguir, a prosseguir com a GOK Live, ver as pessoas colocando as suas dúvidas, discutindo coisas, muitas vezes pessoas de dificuldade de acesso ao sistema médico, mas que com uma pequena palavra, uma pequena discussão, a gente pode encaminhar. E eu já recebi muita gente me agradecendo, doutor, aquilo que você falou naquele dia foi fundamental para mim. E isso é muito legal porque as pessoas não assistem passivamente e sim participam. Exato. Então é uma participação bem ativa, inclusive com uma série de perguntas, é bem legal. E com essa proximidade, comecei a conversar cada vez mais em casa, a gente batia papo com os outros cirurgiões da clínica, e aí fui formando a ideia. Aí a doutora Manuela definiu bem por que eu demorei. E eu achei muito interessante, isso ficou, e é o que eu comento, que é o seguinte, o Danon não é workaholic, é work lover, né? Aquele que não para de trabalhar por amor. Então, eu tinha medo de parar um pouco depois da cirurgia. Então, era só por isso. E era exatamente ela que acertou o motivo. Então, meu problema não era medo, não era nada, era exatamente parar um tempo depois da cirurgia. O que aconteceu? Eu até me programei para isso. Estava tudo certinho, só que eu tive uma emergência. Logo de 3 horas depois da cirurgia, eu tive uma questão em Brasília que precisava da minha interferência e não apenas dos meus colaboradores. Que pressão, hein? Foi muito legal. Né? Exatamente, mesmo porque ia votar um projeto de lei que era uma semana depois, anteciparam. Fiquei desesperado, só que no meio das minhas caminhadas, no meio do meu coco, né, de água de coco e tal, eu ia ao telefone e consegui trabalhar normalmente. Então, a questão é a disciplina. Você ter a disciplina, não se esquecer
do que tem que fazer. E aí eu consegui trabalhar. Coincidentemente, não parei. Não parei e foi muito bom. Eu acho que essa decisão, ela foi uma decisão muito boa. A gente vê a evolução em termos de saúde que você teve depois da operação. E eu acho que esse é um outro ponto. A maioria das pessoas mede o resultado da cirurgia bariátrica do irmão, do primo, do colega de trabalho, do colega do futebol, pela mudança do corpo da pessoa, pelo emagrecimento. Agora, a gente, os médicos, a equipe transdisciplinar que cuida dos pacientes, o que a gente busca com a cirurgia da bariátrica, na verdade, é melhora de qualidade de vida. Nós temos vários estudos já mostrando que a cirurgia bariátrica ela aumenta o tempo de vida. Alguns estudos falando que aumenta em 3 anos e meio, outros em 6, outros em 10, mas é muito claro que a cirurgia bariátrica, as modificações metabólicas provocadas pela cirurgia bariátrica melhoram a qualidade de vida e estendem o tempo de vida. Aliás, tem um tipo de estudo que se faz aonde se mede a idade metabólica da pessoa. Então, muitas vezes ela tem 35 anos, mas a idade metabólica dela é 55. E o que vai definir o tempo de vida dela, o prognóstico, não é os 35, é os 55. Então, em geral, a obesidade grave ela leva a um encurtamento do tempo de vida. E a cirurgia bariátrica e metabólica consegue reverter isso. E a questão de você começar a pensar isso e o relacionamento com a família. Eu acho que o apoio da família é fundamental, Danon. Como é que você conseguiu levar a decisão da cirurgia para dentro da tua casa, discutindo com a tua esposa, com o teu círculo de pessoas mais íntimo? Foi muito interessante porque já havia 6 meses que ela mesma me incentivava. Eu acho que você tem que fazer a cirurgia. Meu enteado também falava, você tem que fazer a cirurgia, e eles me incentivavam. Inclusive, até hoje, eles, quando vão preparar muitas vezes a comida, eles pesam o meu prato, né? Opa, não vai pegar mais nenhuma mais, não vai roubar mais nada. Então, existia esse incentivo desde o início, porque já conheciam também e sabiam que era para uma melhor qualidade de vida. Como você falou, viver mais e melhor. E os exames de pré-operatório, Danon? Você lembra de alguma coisa que te preocupava mais dos teus resultados de exames? Principalmente a esteatose. A esteatose estava num grau muito alto e podia, sei lá, evoluir para uma cirrose. Isso me preocupou muito. Eu acho que vale um esclarecimento aqui. Esteatose é o acúmulo de gordura no fígado. Esteatose hepática, esteatose do fígado, acúmulo de gordura no fígado. Agora, o problema é que com a progressividade desse acúmulo, a célula do fígado ela começa a inflamar. E aí nós vamos ter o aparecimento da esteatohepatite. Aí não é só o acúmulo de gordura, a célula do fígado ela está inflamada também. E atualmente a gordura no fígado, a esteatose, é a principal causa de cirrotização. A gente lembra, antes se falava em cirrose por hepatite B, hepatite C, por álcool. Isso, bebidas. Mas hoje se fala muito em cirrotização por esteatose. Há um risco grande em relação a isso. E para quem tem esteatose, aumenta muito. Para quem tem cirrose, câncer, não? Aumenta muito os índices de câncer de fígado. Hoje, a principal causa de transplante, que já foi doença viral do fígado, hoje isso está virando para
a questão da esteatohepatite. A esteatohepatite com evolução para cirrose e depois a necessidade de transplante do fígado. Então, é um assunto muito sério, a gente não leva tão a sério quanto tem que ser. Porque não apresentam sintomas, né? Essa é a questão, é silencioso. E a gente recebe muitos pacientes, Danon, querendo mágica. Que eles vêm no consultório, o paciente está com obesidade grau 2, grau 3, ele é hipertenso, ele está pré-diabético, mas ele vem no consultório porque ele quer saber como é que ele trata a esteatose, que ele fez um ultrassom e aparece como se a gente pudesse fazer um tratamento só específico, só do fígado. Não. O tratamento ele precisa ser um programa, ele precisa ser um tratamento metabólico. E nós vamos resolver a questão do acúmulo de gordura no fígado a partir de que se perca peso, se tenha um diabetes controlado, se tenha uma hipertensão controlada também. Uma grande curiosidade que eu tenho, Danon, é o dia da cirurgia. A véspera da cirurgia. Amanhã eu vou operar. O dia da cirurgia. Como fica a parte emocional nesse período imediatamente antes da operação? É claro que gera uma ansiedade, né? Você fala, poxa, agora eu estou indo para uma cirurgia que vai mudar a minha vida, na verdade. Vou ganhar mais vida, mais qualidade de vida e mais vida. Mas é uma cirurgia, então eu estou com o melhor cirurgião, a melhor equipe, mas você fica mais com receio. Eu coloquei assim na minha cabeça. Falei, não, eu vou dar uma descansada. Foi bom, a anestesia vai me fazer descansar um pouquinho, já que eu não descanso muito, mas você fica ansioso. Óbvio que você fica ansioso, você tem que parar de comer antes e tal, e depois você fica em função, contando as horas para acontecer, né? Na verdade. Uma vez eu fui operar um colega no Chile, e é um cirurgião bariátrico também, né, que a gente já se conhecia há algum tempo, e ele me pediu, olha, você faz a minha cirurgia? Bacana. E terminamos a cirurgia, foi tudo bem, e eu vi que no final, baseado naquilo que você falou, o anestesista não estava revertendo a anestesia. Aí eu falei, mas já tem 2 horas que nós terminamos e você não está revertendo? O que está acontecendo? Tem algum problema? Não. Sabe o que é? É que o doutor ele está trabalhando muito. E ele estava muito cansado. Então nós combinamos de deixar ele um pouco mais de tempo anestesiado, relaxado para dar uma descansada. Muito bom, muito bom. Tanto é que eu me lembro quando o anestesista me deu aquele negócio para respirar, eu falei, opa, agora que eu vou desmaiar, teoricamente, né? Vai ser uma delícia. É o famoso conta de 10 para 0 e não chega uma 10, 9, eu acho que não chega 8, nem aos 7, 6 já era. Você já está dormindo ali. Esse é um momento. Mas e o momento logo seguinte? Então, normalmente uma cirurgia bariátrica hoje, ela gasta 1 hora, 1h10. Se for muito difícil, vai gastar 1h30. Não é mais do que... Ficou rápido, mais né? do que 90 minutos. E depois vem o processo de reversão da anestesia. E aí? Quando abre o olho de novo, qual é a sensação? A sensação é interessante. Em primeiro lugar, que você está com as meias, né? Com as meias aderentes, elástica e tal. Aí você já olha, opa, estou preparado aqui, né? Aí você fala, bem-vindo à nova vida, né? Agora tenho que me comportar, ou seja, tenho que participar, tenho que ser de forma ativa. Agora é comigo também, então não tem jeito. Agora o doutor fez a parte dele, muito bem feita, com a equipe muito bem feita. Agora eu tenho que participar para poder lograr êxito. E aí falei, vou respeitar direitinho tudo que a gente já vinha falando com a equipe antes, né? Já começou um preparo antes, já começou inclusive de forma nutricional, a gente começou a entrar na dieta em si, enfim, dieta não vou usar esse termo, mas na alimentação correta antes, para depois continuar, né? Então a gente já estava, falei, mas agora é para valer a dieta líquida e agora a gente dá continuidade. Só que eu falei, eu vou tirar 1 semana de descanso, só que não deu. Não deu nem 3 dias, pelo jeito que você falou aqui agora. Não, nem 3 horas, porque eu já comecei ao telefone no mesmo dia. Eu acho que esse é um outro detalhe importante, Danon, que vale a pena a gente conversar, que é a recuperação.
A partir do momento que você operou, em quanto tempo você estava de pé andando dentro do quarto? 3 horas, exatamente 3 horas. Eu me lembro como se fosse ontem. Foram 3 horas, inclusive porque eu já teria de andar, queria urinar também. E na época também tocou o telefone com a questão de Brasília. Então eu me lembro que eu estava com aquela rodinha, um monte de gente no corredor com as rodinhas, e eu ao telefone tentando falar também ao mesmo tempo. Então 3 horas depois, super recuperado, muito interessante, nem imaginava. Que eu acho que é a situação ideal, porque a gente sempre recomenda, depois da cirurgia, normalmente os pacientes eles ficam por 2 horas, aproximadamente numa unidade intermediária entre o centro cirúrgico e o quarto, que é a unidade de recuperação anestésica, que é para recuperar do efeito da anestesia, melhorar pelo menos aquela sensação de sonolência inicial, mas 1 ou 2 horas depois que volta para o quarto, portanto a gente está exatamente nesse período de 3 ou 4 horas após da cirurgia, já é para estar de pé, andando. E quando foi o primeiro golinho? Como é que é a sensação de você passar pela cirurgia e poder pegar um copo assim e tomar o primeiro gole de água depois da cirurgia? Foi aquele momento, sabe, gostoso e tal. E absolutamente sem fome, mas você tinha que tomar, né? De qualquer maneira. Então, foi uma delícia. Tanto é que eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz, eu coloquei no água de coco o canudinho, aí a pessoa falou, não, o canudinho serve para você jogar no copinho e no copinho você vai tomar, né? Então foi ótimo. Eu peguei, comecei a tomar no copinho e foi uma delícia. Essa questão da parte metabólica, que é o que determina, na verdade, o que determina o nosso peso e a nossa composição corporal, quanto eu vou ter de músculo, quanto eu vou ter de percentual de gordura, é o meu metabolismo. E isso é uma coisa muito como digital. Metabolismo é uma coisa muito particular de cada um. Uma boa parte disso nós trazemos na nossa genética, é familiar, e outra a gente constrói com o comportamento que tem no dia a dia relacionado ao como come e como faz atividade física. Mas o que precisa ficar claro é: músculo é protetor, gordura é ruim. Então, quanto mais músculo a gente tem e menos gordura, mais ativo vai ser o metabolismo. Mas a gente sabe, Danon, que um dos efeitos mais importantes da cirurgia, e é o que garante o resultado, e as pessoas têm muito medo disso, porque quando a gente apresenta a dieta de pós-operatório, 1 semana de líquido, 1 semana de creme, 1 semana de purê, em geral a pessoa olha e fala assim, eu não vou conseguir fazer isso. Imagina, 1 semana só tomando líquido. Eu também pensei isso. Não vou conseguir. O que faz conseguir? Na verdade, você não sente fome. Você não sente fome, você se sente equilibrado, mas obviamente se você não cumprir, você vai se sentir fraco. Então tem que fazer direitinho para dar exatamente a quantidade de litros ao dia. Então você tem que tomar de 10 em 10 minutos. Eu colocava o despertador, eu colocava, na verdade, como foi minha organização. Coloquei uma bandeja cheia, já toda distribuída, ia pegando com a quantidade certa. Aí você vai pegando de tempos em tempos até terminar. Terminou o dia. O problema que eu vejo nisso, Danon, na verdade, é o contrário. As pessoas têm a sensação que não vão conseguir fazer aquela dieta, porque ela é uma dieta que limita a líquido, limita a creme, que vai ampliando pouco a pouco. Então, como ela nunca passou 1 semana da vida só tomando líquido, ela acha que vai ser impossível. Mas, na prática, a nossa dificuldade é fazer ela cumprir a dieta líquida. Porque, como a cirurgia, do ponto de vista metabólico, corta o circuito da produção de grelina, que é o principal hormônio que faz com que a gente tenha fome e coma, o paciente não tem fome nenhuma depois da cirurgia. E se ele não tem fome, ele não tem sede também. Então a gente fala, olha, põe o teu celular lá a despertar para te lembrar a cada 15, 20 minutos de tomar alguma coisa para garantir uma hidratação adequada e para garantir também uma
suplementação de vitaminas, de aminoácidos, de tudo do ponto de vista nutricional, como a gente precisa ter essa suplementação. Essa fase inicial, que nível de dificuldade você atribui a ela? Então, eu não tive muita dificuldade, muito pelo contrário, porque me organizei para isso. Se você não se organiza, você realmente tem dificuldade, porque se você não tomar na hora certa e nos espaços de tempo corretos, chega no final do dia, você quer agilizar ou quer... Aí você não dá. Então é importante se organizar. Eu achei esse método de colocar tudo na minha frente e ficou mais fácil. É a mesma coisa que o cronômetro do relógio. Você tem que olhar para saber mais ou menos se organizar. Agora, a única dificuldade uma vez que eu tive foi uma vez só na dieta pastosa. Eu iria sair, ia demorar um pouquinho mais. E como não iria comer, eu resolvi colocar um pouquinho mais de batata doce, comer um pouquinho mais de batata doce. Aí ela ficou, vai, não vai, vai, não vai. Aí eu respirei, foi, e aí entendi que não precisava colocar nada a mais, que estava na medida certa. Eu exagerei porque meu pensamento era antigo. Falar, poxa, eu vou passar fome, então eu vou colocar um a mais. Não, estava aí correto. Quantas vezes você tem um pouco mais de um ano de operado? Agora? 1 ano e meio. 1 ano e meio já? Quantas vezes nesse período você teve dificuldade desse tipo de entalar com a alimentação ou vomitar? Aconteceu alguma vez já, não? 2 vezes só. Essa de entalar, né? E uma vez recentemente que eu fui a um restaurante que eu não ia havia muito tempo. Comi muito rápido, porque eu estava com saudade daquela comida. E aí eu senti que ficou... Eu errei, eu percebi que errei, mas já era tarde. O que aconteceu? Eu fui ao banheiro, vomitei um pouquinho e melhorei. Mas só foi um pouquinho, não foi aquele vômito enorme. Daqueles medos que a gente falou lá no começo, Danon, eu nunca mais vou comer isto, eu nunca mais vou poder comer aquilo, eu nunca mais vou ter o prazer de poder comer isso que eu gosto. Existe isso? Tem alguma coisa que você percebeu que nunca mais pôde comer depois que você fez a cirurgia? De forma alguma. De forma alguma. Muito pelo contrário. Você pode comer, mas em quantidades menores, em quantidades racionais. Por exemplo, eu era viciado em rodízio de comida japonesa. Comia até arrebentar e mais um pouco. Você pode pedir, eu vou, mas não vou mais em rodízio, né? Eu pego à la carte e pego aquela quantidade certa e me satisfaço. Um outro ponto que as pessoas se apegam muito é, não, mas se eu for fazer cirurgia bariátrica, eu vou ter que tomar suplementação vitamínica para o resto da minha vida. Você vê isso como um problema? É assim mesmo? Como é que tá? Como é que foi a tua suplementação nesse 1 ano e meio? Muito pelo contrário, porque você vai tomar vitamina, que aliás todo mundo, até pessoas que não são operadas, têm que tomar, que é importante suplementar, e você evita tomar remédios. Então, por exemplo, eu parei de tomar omeprazol, porque eu tinha gastrite, tinha azia. Não tenho mais absolutamente nada, porque eu fiz o bypass. Então, na verdade, as vitaminas são importantíssimas até para quem não é operado. Então, imagina para quem é operado. Então, você substituir remédios por vitamina é uma bênção. Eu acho que tem 3 pontos importantes quando a gente fala de suplementação pós-operatória. Número 1, uma coisa é a necessidade de suplementação nos primeiros 6 meses, aonde, principalmente no começo, você tem uma perda explosiva de peso e uma grande restrição alimentar. Nesse período, sem dúvida, a gente precisa abusar da suplementação de vitaminas, sais minerais e proteína. À medida que o tempo passa, você já está com 1 ano e meio, você não está mais emagrecendo. O teu peso já estabilizou. E a tua necessidade de vitamina agora, de suplementação, diminui muito e depende muito daquilo que você come. Então, isso é uma coisa muito individual. Mas é melhor tomar uma vitamina do que tomar um antihipertensivo. 1000 vezes. Antihipertensivo ou um remédio para azia e tal, bem melhor. E até pessoas que não são operadas precisam suplementar, muitas vezes. É natural você suplementar. Danon, e as conquistas? A conquista. Em primeiro lugar, eu voltei a treinar. E treino com gosto.
O dia, por exemplo, que eu não posso treinar, por exemplo, hoje é um dia que vai ser uma loucura, até vou trabalhar até 10 da noite, eu não vou conseguir. Então eu já me sinto mal, porque eu faço um dia sim, um dia não. Um dia também tem que ter o descanso. Mas amanhã eu já complemento. Então o que acontece? Voltei a treinar, voltei a fazer uma coisa que eu não fazia havia muito tempo, desde a minha adolescência, que é o sapateado, que eu gostei. Eu falei, quando eu eliminasse os primeiros 20, 25 quilos, eu voltaria ao sapateado ou a algum tipo de dança. Foi o que eu fiz. Prometi a mim mesmo e fiz. Então são hobbies, é um lazer muito melhor. Você consegue andar mais, por exemplo, agora eu faço muito mais coisas a pé. Muitas vezes eu evito usar carro, que eu curto andar. Né? Eu tenho prazer em andar. Outro dia eu fui fazer um exame, no Paraíso, eu moro em Higienópolis. Resolvi andar toda a Paulista e descer, que era às 8 da noite. Em uma horinha já estava lá, passeando, gostoso. Eu quis fazer isso. Poderia ter ido de carro e voltado, mas eu quis me dar esse prazer. Então, são prazeres muito melhores e saudáveis. Melhora muito o relacionamento também, né? A disposição, principalmente para quem tem filho pequeno. Sim. De você poder ter um relacionamento melhor com os teus filhos, estar mais disposto a brincar, a sair, a ir no cinema, a rolar no chão, a viajar, a rolar no chão. E uma outra coisa que eu vejo as pessoas valorizando muito é ir lá no fundo do guarda-roupa, pegar aquela roupa que faz 3 anos que ela não serve mais e poder colocar isso de novo. Aconteceu comigo, só que elas já estão grandes. Muito grandes, né? Agora, fazendo uma retrospectiva disso, a decisão do Alberto Danon de fazer uma cirurgia bariátrica foi correta? Corretíssima, acertadíssima e feliz. A única questão que eu me pergunto é por que não fiz antes. Mas tudo bem, tudo tem um momento certo. Só me pergunto se eu tivesse feito antes, os resultados seriam antes. Mas enfim, fiz e foi a coisa mais acertada, mais feliz que eu fiz. Como tudo na vida, Danon, a gente tem pessoas extremamente satisfeitas com o resultado da cirurgia bariátrica e existem algumas que não, porque reganharam peso, porque tem alguns problemas. E eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar para essas pessoas é que o objetivo da cirurgia bariátrica desde o começo nunca foi criar um evento adverso. Nós falamos há pouco de entalar e vomitar. Eu ainda hoje recebo pacientes operados em outras clínicas que têm o pensamento de que vomitar, entalar é normal depois da cirurgia bariátrica. Isso mostra que ele foi bem operado. Isso mostra que o estômago está pequeno. O que ele não sabe é que isso tem efeitos muito graves ao longo do tempo. A cirurgia não foi feita para ninguém entalar e vomitar. A cirurgia foi feita para controlar a fome, para estimular a saciedade e para melhorar o metabolismo. Isto deveria ser suficiente para que ele possa comer uma quantidade adequada de comida de uma forma correta, sem passar mal. Então, para todas essas pessoas que estão passando por algum efeito adverso, algo negativo relacionado à cirurgia bariátrica, é importante discutir com uma equipe especializada o que está acontecendo e o que pode ser feito para melhorar, porque esse não era, com certeza, o objetivo da operação. E aproveito e faço um adendo, porque muita gente vai no Dr. Google, vai ao Dr. Google, ou vai em comunidades não muito corretas, ou seja, que não dão informações corretas. Elas têm que ir para a fonte, têm que falar com os médicos, têm que falar com os profissionais para dirimir as dúvidas de forma correta, porque senão vão ter fake news. Infelizmente, nesse lado também tem fake news que podem arruinar ou desmotivar uma pessoa. Toda vez que eu vou entrar num avião, eu olho para a cara do piloto, do comandante, assim, vejo se ele tem cabelo branco, vejo como é que ele tá, como é que é o comportamento, porque naquelas próximas horas eu vou estar num avião pilotado por ele. E eu gostaria de estar no avião comandado por um piloto sério, experiente e competente. Então,
eu acho que todo mundo tem um começo, e no começo você é jovem. Mas eu confesso que quando eu vejo um piloto muito jovem, assim, eu já fico assim, poxa, mas quantas horas de voo será que ele tem? Porque pilotar o avião, todo piloto sabe. Agora, e quando tem uma tormenta lá na frente? Uma intercorrência, né? Como é que vai fazer? Posso passar por ela? Tenho que contornar? Vou por cima? Vou por baixo? O que eu faço? Então, tem coisas que a gente aprende na vida, na universidade, no nosso treinamento, e tem coisas que a gente vai aprendendo. Só a experiência ao longo da vida nos dá a capacidade de fazer esse tipo de tratamento. Então, eu acho que é importante sempre procurar uma equipe que seja muito experiente, muito especializada nisso. Danon, que delícia de conversa. Uma delícia. Obrigado pelo teu tempo. Obrigado você pelo convite. É uma delícia mesmo. Aliás, com o meu amigo, quem eu admiro há muitos anos, e meu cirurgião. Olha só que alegria. Que bom, que bom. E a gente segue na jornada. Com certeza. Porque o nosso programa bariátrico não acabou ainda. Com certeza. A gente vai aprendendo a ir se transformando ao longo do tempo, todos os dias aprendendo coisas novas, todos os dias buscando fazer algo melhor. Acho que esse é o segredo de tudo. Fantástico. Muito obrigado mais uma vez. Espero ter contribuído um pouco para as pessoas que nos veem, aí você que nos vê aí de casa e tal, que possam, na verdade, ter uma ideia, um norte, um encorajamento para mudar a vida. Você vai viver mais e melhor. Exatamente. E você que está nos escutando agora, a nossa ideia do Bariatric News, do GOCcast, é trazer sempre uma informação muito útil, pertinente, um conteúdo real que vai te ajudar a tomar a decisão e vai te ajudar a conviver da melhor forma com a tua cirurgia bariátrica, com a tua cirurgia metabólica, o teu tratamento da doença obesidade. A gente quer te ajudar muito.